Bem, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre finalmente a primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos. Infelizmente, ou felizmente, pelo menos foi um empate, né? Porque literalmente essa partida foi terrível, foi desanimadora. Então a gente vai estar falando um pouco sobre a escalação, as substituições e dos jogadores. Mas claro, do Ancelotti, que obviamente ele vai precisar estar mudando essa escalação, se ele viu o que a gente está vendo, ou que a maioria está vendo, correto? Então simbora. Bom, como eu já falei aqui em vários vídeos, tá muito difícil assistir a seleção brasileira pela sua inconsistência e também pela inconsistência de seus jogadores. A gente sabe que o ciclo obviamente foi terrível, né? A gente viu, sei lá, 15 escalações diferentes em 13 jogos, algo em torno disso aí. E bom, a gente sabe que não dá para estar confiando muito em todos os jogadores, ou quase nada, pela sua inconsistência. Uma hora a gente fica feliz, outra hora a gente fica triste, a gente acha que achou o jogador, acha que achou uma escalação, no final quem tá no banco resolve no segundo tempo, só que o outro time também troca no segundo tempo. Enfim, mano, tá uma merda. Uma merda. Vamos lá. Para estar dando início à escalação principal, vamos dizer aqui que na lateral a gente teve até surpresa, né? A gente viu muito falando que o Ancelotti ia com o Alexandro e também com o Danilo de titular. E a gente viu que não. Douglas Santos foi o titular, juntamente com o Ibanes. E vamos ser sinceros, a maioria aqui estava concordando que o Ibanes tinha que ser titular, porque o Danilo não estava preparado fisicamente para iniciar uma partida, talvez, ainda mais contra o Marrocos, que tem um time assim bem ofensivo e muita juventude, muito físico e tudo mais. E o Ibanes tinha feito boas partidas. Só que, irmão, essa partida do Ibanes foi ruim. Foi muito ruim. Mas não acredito que tenha sido só por conta dele, mas também da escalação, perfeito? Cara, ele não conseguiu dar um bote. O bote que ele dava era tudo errado e literalmente ele não acertou absolutamente nada. Mas até que ele tentou. Pelo menos ele mostrou que queria estar ali, correu pra caraca e tudo mais. E quando eu falo que não foi só culpa dele, irmão, a escalação do Ancelotti foi ruim para esse lado direito. Foi um deserto de ideias esse lado direito. Foi inexistente. E basicamente a gente teve o meio-campo com o Casemiro e o Paquetá caindo por ali às vezes. O Casemiro também estava apagado dentro desse jogo. Foi um outro jogador que... Cara, o que acontece com o Casemiro dentro da seleção? Sabe? Parece que ele estava em outro ritmo de jogo. Foi horrível. Foi horrível a atuação dele. É até inexplicável pensar que ele pode ser titular numa próxima partida. Mas vamos falar disso já já, sobre a próxima partida, possivelmente de titulares, enfim. Mas galera, o Casemiro tava em outra rotação. Outra rotação, cara. Ele não acertou absolutamente nada. Ele tava errando tudo. Botes, posicionamento. Ele tava perdido ali no campo. E, literalmente, pensando ali pelo lado direito também, ou que o Rafinha poderia estar por ali, mas ele caiu mais muito pelo meio pro outro lado, pela esquerda, a gente teve o Paquetá fazendo aquela função ali também, né? De tentar ajudar de alguma forma. Só que, cara, o Paquetá também não estava conseguindo acertar absolutamente nada. Juntamente com o Rafinha. Então a gente tem, na parte defensiva, onde todo mundo deve se ajudar, ninguém estava se ajudando naquela parte do lado direito. Era um deserto de ideias e não conseguia trocar passes nenhum, cara. O Lucas Paquetá, ele errou diversas bolas, errou diversos domínios também. E para pensar que o Casemiro conseguisse fazer uma saída de bola ou fazer toques e tudo mais, também não conseguiria fazer isso, né? Porque não é assim lá a característica dele principal, correto? Então a gente teve ali, cara, Casemiro, Rafinha, Lucas Paquetá, muito ruim, muito abaixo. E com certeza o Ibanes vai estar caindo nisso, porque ele não acertava nada. Mas eu acho que, como eu falei, não foi só culpa dele, foi culpa da escalação da parte da direita. E todo mundo estava errando tudo, sabe? Foi uma parte horrível dentro da seleção brasileira. Eu parando para pensar, os 15 minutos, 30 minutos, assim, a seleção não jogou, cara. O Marrocos amassou, literalmente. O Brasil foi amassado, irmão. Foi terrível esse primeiro tempo, início, nervosismo, troca de passes, pressão, nada acontecia. E aí a gente para analisar que ele colocou o Igor Thiago. O Igor Thiago que
a gente pensa que é muito mais para fazer pressão lá na frente, né? No goleiro, nos zagueiros, porque ele tem esse físico. Mas da forma como que o Brasil estava jogando, e o que se espera do Igor Thiago, é que quando o Brasil esteja tomando uma pressão, aconteça o famoso chuveirinho, vamos dizer assim, por mais que ele tenha aquela pressão alta. Cara, o Brasil teve uma bola aérea, vamos dizer assim, e que no final o Igor Thiago perdeu, correto? Cara, o Igor Thiago foi lá e perdeu o cabeceio, que ele estava livre praticamente. Ele errou o tempo. Aquilo era mais um gol, assim como ele errou com o Egito. Tirando o fato que com o Egito, os gols que ele errou, juntamente com o domínio, a gente já imaginava que ele não seria titular contra o Marrocos. Não teria como. E acabou lá o Thiago titular. E mais um que não consigo tá fazendo nada, correto? E ainda acontecendo nesse primeiro tempo, a gente teve o Ibanez e o Casemiro tomando o cartão amarelo. Isso poderia estar desconfigurando tudo. E com certeza a gente sabia que os dois iriam sair, porque cartão amarelo, expulsão, Brasil perdendo. Depois conseguiu fazer empate e tudo mais. Só que a gente sabe que eles iriam sair. Não tinha como continuar. E se a gente for falar do gol do Marrocos, a gente vai entrar muito naquela que o Alisson sempre toma os gols na primeira oportunidade, correto? Mas ele tem todo um erro de sistema defensivo no qual é inexistente dentro do Brasil. E a saída de bola, a saída dele, não da bola, enfim, a saída que ele deu ali para impedir o gol foi meio estranho, correto? Eu não sei se ele iria até aquela meia-lua, sendo correto, pouco de falha, acredito. Talvez ir ali até a margem do pênalti, possivelmente, esperar um pouco mais, seria o mais correto? Bom, é de se pensar. Mas com certeza, cara, a forma como que o Brasil estava jogando não foi nada bom de se ver. O Brasil não conseguia ter um meio de campo, o Brasil não conseguia ter uma triangulação, o Brasil não conseguia ter posse de bola, o Brasil não conseguia trocar passes, irmão. A bola, sei lá, queimava nos pés dos jogadores. E, consequentemente, não saía nada. Literalmente nada. Vinícius Júnior acabou tirando um gol da cartola. Assim tomou o seu protagonismo. Ele chegou lá, resolveu, fez o gol. E isso, obviamente, deu um respiro, um alívio para a seleção, talvez, para esses jogadores. E também fez muito bem para o Vinícius Júnior, porque a gente espera muito que ele suma esse estrelismo, que ele chame a responsabilidade, que ele parta para cima, que ele chuta, cara. Às vezes me dá uma agonia que, irmão, chuta essa bola no gol, só para a torcida poder falar, isso já vai dar um ânimo, sabe? Eu acho que falta muito disso. E com certeza não teve ali trabalho nenhum, o goleiro do Marrocos, vamos parar para pensar nisso. E bom, como a gente estava falando, a seleção brasileira tomou 2 cartões amarelos, né? Juntamente porque o Casemiro estava num péssimo dia, como vem péssimo assim dentro de atuações da seleção brasileira. E aquilo, irmão, amistoso, Copa do Mundo é Copa do Mundo. Níveis de jogadores são diferentes, o nível de entusiasmo, de vontade é outra, entende? E vamos lá, Brasil não acertando desarme, Brasil não acertando bote, não acertando absolutamente nada. 2 caras com cartão amarelo, já se imaginava que ia entrar o Danilo, juntamente que tem suas características ali, na parte defensiva, e iria entrar o Fabinho, correto? O Fabinho entrou, Danilo entrou, mudou um pouco, né, o estilo de jogo. O Fabinho veio bem melhor e acredito eu que ele poderia até tomar essa vaga do Casemiro. Mas enfim, até que o Fabinho conseguiu arrumar o meio de campo e juntamente com o Danilo. Até porque tá mais acostumado a fazer aquela função do que o Ibanez, né? E é aquilo, eu falo bastante por aqui em jogos de seleções. Eu acho que o Brasil precisa jogar assim como os jogadores jogam em seus times. A gente não teve sequência de jogadores. A gente não teve sequência de jogadores titulares, de entrosamento. A gente não teve um ciclo. E jogar com os jogadores jogando a função que jogam no time, eu acho que é o melhor caminho que tem para a seleção brasileira pelo tempo. E, irmão, até que o Rafinha jogou um pouco na sua função do Barcelona. E é inexplicável o Rafinha voltar pro segundo tempo. Assim como o Igor Thiago, correto? Cara, o que o Rafinha tem jogado e o que ele tem ficado em campo é um absurdo. Não existe o Rafinha ter o tempo que ele tem dentro de campo. Ele precisa ser substituído, irmão. O que tá acontecendo com o Ancelotti? Acredito eu que com certeza o cartão amarelo atrapalhou bastante, né? As ideias do Ancelotti estão mudando. Também acredito nisso. Mas pra ser sincero, o Rafinha não pode estar vindo como titular no próximo jogo, irmão.
Ele não tem jogado absolutamente nada. Ele não tem feito nada dentro de campo. Ele vem errando bastante, inclusive. Pô, chegou o momento que ele tá fazendo lá em camisa 9. Não faz sentido ele estar fazendo essa função. Ele não entende essa função. E juntamente, pô, fazer 4 trocas assim é um pouco demais dentro de uma Copa do Mundo no intervalo? Até acho sim, porque a gente sabe que pode acontecer muita coisa nos próximos 45 minutos se uma Copa do Mundo era um jogo importante. Enfim, até deixaria o Rafinha pelo segundo tempo, mas com certeza no intervalo, juntamente com o Ibañez, Casemiro, o Igor Thiago tinha que ter saído e ter entrado o Endrick. Irmão, o que o Endrick sofre dentro da seleção brasileira é uma parada absurda. Como que ele não tem essa vaga de titular em algum momento? Por tudo que ele faz quando entra, pelos gols que ele faz, né, em momentos de estrelismo, cara, lá contra a Espanha. Absurdo, pô. Ele sempre entra e faz gol, cara. A gente precisa estar vendo esse jovem. É muito jovem, impressão. Dane-se. O Brasil, a torcida do Brasil não vai ligar se o Endrick entrar em campo e não fizer gol. Porque é literalmente o Endrick. É o futuro da seleção brasileira. A gente sabe a joia que ele é, o que ele pode estar fazendo, o que ele mudou dentro do Lyon. E a gente sabe que o Igor Thiago não estava ali da forma como ele joga do Brentford. Ele está fazendo outra função. E é aquilo que eu falo, jogar como joga dentro do seu time, já que não tem uma sequência dentro da seleção brasileira e um estilo de jogo correto, vamos dizer assim. Então, cara, coloca uma joia. O que a torcida vai animar, o que possivelmente os jogadores vão estar animando com isso, é assim, é de outro nível, sabe? O que o Endrick sofre dentro da seleção e não ter mais minutos de campo é um absurdo, sendo titular, juntamente com o Fábio não tendo a oportunidade de estar dentro da seleção brasileira nesses últimos 10 anos, por ser top 3 goleiros nos últimos 10 anos do Brasil. Ele não teve uma convocação. Irmão, isso é um absurdo que esses dois jogadores têm sofrido com a seleção brasileira. Entende? E o Endrick sofre até bastante com o Ancelotti já faz um tempo, né? Vamos ser sinceros aqui. Ele não gosta muito da oportunidade com o Endrick. Eu não sei o que acontece, cara. Alguém precisa estar investigando isso, juntamente como o VSR falou. Isso é uma verdade, cara. Se o Endrick não vier como titular na próxima partida, o Ancelotti vai ser xingado pra caraca. E já tá na hora. Já tá na hora de cobrar muito o Ancelotti por mudanças. Até que ele consegue fazer essas mudanças, ele tem um entendimento do que a torcida também vê em certos momentos. Só que com o Endrick já tá demais. Só que ele fez até que mudanças, vamos dizer assim. Só que tá na hora de realmente fazer as mudanças. E tá na hora que é o Rafinha sair, que não tá dando, juntamente com o Igor Thiago saindo, ou qualquer outro atacante, porque precisa do Endrick ali. Entende? Já tá na hora. Se não acontecer contra o Haiti, possivelmente ele é o adversário mais fraco e aonde pode estar fazendo esse teste do Endrick titular, ou de colocar o Ryan também ali na esquerda, irmão, vai ser muito melhor. É o que o Brasil quer ver, é o que a torcida quer ver. Deixa a torcida ver o que ela quer, sabe? Pô, acho que, sei lá, se empatando, tendo o Endrick e tudo mais, a torcida precisa disso. Mas eu não sei se o técnico vai querer. E não é nem só a torcida querer isso. Ele vem demonstrando isso. É o que o jogador mostra dentro de campo. Mano, o que o Rafinha e o Thiago vem demonstrado é que não estão preparados para isso. Não estão preparados para estar ali na seleção. E quando o Endrick entra, a gente vê que ele tá preparado. Com o Ryan entrou, a gente viu que ele tá preparado. Ou até mesmo o Luiz Henrique. Pô, tá na hora. Tá na hora do Rafinha tá saindo, do Igor Thiago não tá sendo titular. E até mesmo do Casemiro. O Ibañez, eu acho que sofreu muito. Eu queria vê-lo com um lado direito melhor, mais reforçado, mas ao mesmo tempo a partida dele foi ruim. Então, ao mesmo tempo eu também gostei em certos momentos. Mas eu acho que ele realmente sofreu muito pelo que estava acontecendo dentro de campo, pela falta que tinha naquele lado direito, sabe? Mas eu entendo que o pessoal não colocaria mais ele como titular e colocaria o Danilo. Eu super entendo, sem problema nenhum. E bom, aqui a gente já falou que o Ibañez errou, e tudo que eu faria com ele. Casemiro, tá na hora de olhar pro Fabinho titular, ou criar um outro meio de campo aí, sei lá. Mas Casemiro não tá dando, muito erros. Rafinha, já deu também, não dá mais. Ele ficou no... Mano, ele ficou a partida toda, como que esse cara não saiu? Ou, Rafinha ficou, agora que me lembrou novamente, não tinha como o Rafinha tá entrando, ficar os 90 minutos, mano, o jogo pra isso. Mas ao mesmo tempo, tem aquilo, os 2 cartões amarelos. Bruno Guimarães saiu, Paquetá saiu, não sei se cansou, tudo mais. Mas a gente percebeu também
que o momento do segundo tempo, Vinícius Júnior e Rafinha já estavam cansados. Já não dava mais para correr o que tinha para correr, sabe? Então acho que precisava reforçar nesse sentido também. Até que o Matheus Cunha entrou e conseguiu fazer ali, né, dar um respiro e tudo mais. Só que acho que o cartão amarelo atrapalhou na hora das substituições. Ele não ia tirar o Casemiro ou o Ibanez. Mais possível, talvez tiraria o Ibanez do que o Casemiro, mas o Casemiro também fez uma partida muito ruim. Possivelmente o Ibanez poderia estar continuando, trocar ali o Casemiro por outro, sei lá. Não sei, reforçar, mudar o ataque para tentar mudar alguma coisa, só que foi muito ruim. Foi muito ruim. E vamos ser sinceros aqui, o que o Boadi fez no campo é um absurdo, mano. O que esse moleque joga é o futuro aí, com certeza, da seleção de Marrocos. Possivelmente daqui a pouco já tá em um time muito mais visto, né? Com muito mais grana, brigando por muito mais coisas. Vamos ficar atentos nesse cara aí também. A gente teve o Hakimi, que, irmão, se a gente fosse perceber, o Hakimi, lateral direito, e às vezes ele tava lá como ataque, mano. É um absurdo ficar, pô, não, o Hakimi tá ali, não, ele tava ali no ataque, mano. Tava na área. Pô, um absurdo que acontecia de movimentação do Hakimi, tá? Isso acho que desligou um pouco ali também a parte esquerda do Brasil. Mas o Douglas Santos fez uma partida consistente, vamos dizer assim. Correto? Foi uma consistência muito boa. Acredito que ele tenha que estar continuando e tudo mais. Brahim Dias também, pô, conseguiu fazer bastante coisa, movimentar muito a parte do ataque de Marrocos. Mas, não quero nem falar desses caras aí, irmão. Sério. Muita dor de cabeça com a seleção brasileira. Claro que a gente vai fazer um vídeo aqui para falar mais um pouco sobre Brasil e Haiti. O que esperar, né? Que a gente vai precisar de mudanças importantes. Vamos ver se o Ancelotti vai conseguir bancar. A gente precisa estar vendo entre que titular contra o Haiti. Irmão, é contra o Haiti. Obviamente, tá todo mundo pensando que o Brasil precisa fazer gols. Tá todo mundo pensando que o Brasil vai lá contra o Haiti. Realmente precisa. Precisa pelo menos de um 3-0. Pelo menos menos que um 3-0 não é o suficiente para um Brasil contra o Haiti. Correto? É o que pelo menos todo mundo espera. A gente vai ver mudanças no Rafinha, no Igor Thiago, Casemiro talvez, Danilo deve ser titular, bem possível. Mas eu acho que ele não vai bancar tirar o Casemiro. Não acho. Difícil. Mas pelo nível do Haiti, talvez ele faça as mudanças mais fortes, né? Porque eu acho que o time reserva do Brasil também é muito mais forte do que o Haiti, né? Irmão, se o Brasil não ganhar do Haiti, se prepara que vai virar uma loucura. Vai ficar uma loucura. Tá na hora de cobrar o Ancelotti. Acho que se fosse qualquer técnico do Brasil, com certeza cairiam muito mais em cima, ok? Principalmente pelo Endrick não ter entrado. Irmão, eu coloquei até um Martinelli pra correr. Pra correr, mano. Martinelli corre muito. É muito bom entrar no segundo tempo também. Mas no final, é isso. Daqui tudo que eu acho sobre a seleção brasileira, e acredito que seja o que todo mundo tá pensando sobre a seleção brasileira, que nada deu certo, troca de passe, triangulação, profundidade, substituição, escalação assim, pô, que não tem como mais acontecer. Não dá. Mas principalmente não dá pra ver mais o Rafinha titular. Acho que pra mim é o principal.